A gente tem que ser bem claro. O Brasil precisa de uma nova liderança. O cidadão precisa confiar que o presidente da República está do lado dele e não do lado dos bandidos. O Lula não tem programa de segurança pública. O que ele tem é uma coleção de anedotas, como a gente viu aqui nesse vídeo. Esse programa agora que está sendo colocado de maneira muito clara por você, Flávio, para seu projeto de presidência pública, deixa bem claro que bandido é bandido e tem que ser tratado como criminoso, com toda a força e com todo o rigor da lei. E que o nosso objetivo é servir e proteger, como a polícia, proteger o cidadão de bem. O pessoal às vezes pergunta, mas isso não é inconstitucional, isso que está sendo proposto? Eu digo o seguinte, inconstitucional é parte da população brasileira viver dominada por traficantes. Inconstitucional é o que fizeram aqui, Derrite, com o delegado Rui, que dedicou a vida dele ao combate ao PCC e foi assassinado. Inconstitucional é o cidadão sair na rua com medo de ser assaltado e transformar muitas vezes a sua casa numa espécie de fortaleza, porque tem medo de sofrer alguma espécie de atentado. Inconstitucional é a mulher viver com medo, mesmo aquelas que obtêm uma medida protetiva, ter uma proteção insuficiente por parte da polícia, porque a lei muitas vezes impede de monitorar de maneira adequada quem está utilizando uma tornozeleira eletrônica. Esses projetos são essenciais, é um ponto de partida importante, mas a questão fundamental é mudar o discurso. A liderança tem uma responsabilidade. Nós conhecemos essa experiência de El Salvador, um país infestado por quadrilhas, numa situação até muito pior do que o Brasil. Mas eles deram um jeito no problema da violência naquele país. A violência pode ser enfrentada, o crime pode ser enfrentado. Esse conjunto de propostas são essenciais para que a gente possa avançar. A pena, a prisão, tem que ser real, não pode ser ficta. Não adianta dar 40 anos de prisão e o indivíduo ficar 5 anos apenas de fato. As penas têm que ser reais. Temos que acabar com a progressão de regime no país. Temos que acabar com o programa de desencarceramento em massa, que é patrocinado pelo governo Lula, sob o disfarce do tal do programa Pena Justa. Nós temos que proteger as nossas fronteiras. Flávio, eu criei no governo do seu pai Centro Integrado de Operações de Fronteiras lá em Foz, colocando a Polícia Federal, Polícia Estadual, a Polícia de vários estados, Receita Federal, todo mundo trabalhando junto para ter informação, compartilhamento de dados. Estava funcionando muito bem. Nesse governo isso foi paralisado. As atividades foram recentemente suspensas. Como foi suspensa, contingenciada a verba, orçamento do Exército para fiscalizar as nossas fronteiras. Esse projeto, esse programa de ações integradas, aqui proposto pelo nosso pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, tem condições de virar esse jogo. O Brasil não está fadado a ser um país violento. O país não está fadado a ter cidadãos que vivam com medo. Por isso, isso tem que mudar. Todas essas propostas aqui, nenhuma delas é inconstitucional. Todas passam no plano de validade. Aliás, como foi dito, o próprio projeto de castração química... Tem vários projetos estupradores já tramitam com essas pautas aqui. Tem projeto para tudo isso aqui tramitando no Congresso. Tem projetos tramitando. Nós votamos a favor desses projetos, mas existe uma força da presidência da República que impede que esses projetos se tornem lei. Como foi o veto do Lula sobre o fim das saídas temporárias nos feriados dos presos. O presidente trabalhou para que ele não fosse aprovado. Quando foi aprovado, ainda vetou, derrubamos o veto. Então você tem uma força no Brasil hoje operando, infelizmente, em favor dos criminosos e contra o cidadão de bem. Por isso nós precisamos, sim, de uma nova liderança e esses pontos do programa têm que ser realmente ousados. O jeito que o Brasil está hoje, com população sendo dominada territorialmente por traficantes e por quadrilhas, isso sim é inconstitucional. Isso é negar àquela população o direito fundamental básico à liberdade, à propriedade, a viver em um governo de leis e não em um governo de leis de traficantes. Isso sim é inconstitucional. E as propostas precisam ter essa ousadia, como essas que foram construídas pelo seu programa, Flávio, Brasil Sem Medo. E precisamos ter uma autoridade do Poder Executivo que cobre
do judiciário que faça a sua parte. Porque essa porta giratória que se tornaram as audiências de custódia, que aliás foram criadas no governo Lula também, é intolerável porque desmoraliza a polícia prende, a justiça acaba soltando e acaba muitas vezes deixando vulnerável o cidadão de bem. Porque ele num dia furtado, às vezes até um crime, vamos dizer, um furto de celular, embora é furto, é crime, o cidadão encontra o mesmo autor do furto no dia seguinte na rua. E ele não entende o que acontece. E aqueles que minimizam o furto de celular, no dia seguinte aquilo vira um latrocínio para roubar um celular seguido ali de morte. Então, além de mexer na legislação, precisamos também, presidente, sei que esse é o teu pensamento, colocar magistrados duros, nomear para os tribunais pessoas que tenham rigor na aplicação da lei. E o discurso da liderança também tem que ser esse. Eu vou dar um exemplo que me ocorreu aqui também. Tem a ver com o PT, não? Hã? Tem a ver com o PT? Tem a ver com o PT. Dá para fazer uma pergunta aqui para todo mundo? Eu duvido que a maioria das pessoas, acho que ninguém sabe o nome do ministro da Justiça e Segurança do governo Lula. No governo do seu pai, todo mundo sabia. Agora ninguém sabe, porque não tem programa, porque não tem projeto. E o Lula, na verdade, em relação ao crime, que a gente viu, só tem anedota. Então a gente tem que mudar esse quadro. Eu lembro de um ministro da Justiça que hoje está no Supremo, que entrou numa favela no Rio chamado Complexo da Maré, onde é o berço do Comando Vermelho, sem segurança, sem polícia. É muito estranho, porque nesses lugares normalmente só se entra quando tem acordo com o tráfico. E quando a mais alta autoridade do país na área de segurança pública, o ministro da Justiça, faz isso, olha a mensagem que passa para a tropa, né, amor? Você conseguiria entrar naquele lugar sem polícia? Olha, eu sou o único ministro da Justiça e Segurança Pública ameaçado pelo PCC no país. Porque no governo do seu pai a gente teve a liberdade de ir para cima desses criminosos e isolar o PCC. Obrigado, Moro. E a outra parte que eu falei aqui, a segunda parte... Ô, Flávio, deixa eu interromper. Por favor, vamos embora. Não, isso tem que ser lembrado. Vem. Não, o ano de 2019 foi o ano que as lideranças do primeiro comando da capital estavam isoladas, claro, já contidas, principalmente no presídio de Presidente Venceslau, na Penitenciária 2, mas foi naquele ano que o ministro da Justiça e Segurança Pública recebeu nos presídios federais e isolou e fez com que houvesse a neutralização, a desarticulação dos líderes, de Marcola. Tem que ser falado isso. Foi graças na época, ministro Moura, presidente Bolsonaro, que os líderes do PCC foram isolados. Foi nessa época que veio a público aquele áudio em que, quando chegou o presidente Bolsonaro, um marginal, não lembro quem era, no Marcolas, falou assim que com o PT nós tínhamos um diálogo cabuloso, agora nós não tem mais com o Bolsonaro. Foi isso? Foi isso. Foi monitorado isso e, de fato, era um governo no qual o crime organizado estava na defensiva, que é exatamente o oposto do que a gente vivencia hoje. E tem que ter rigor mesmo. Foi naquela época que a gente começou a monitorar as conversas dos advogados dos presídios. E tem que fazer, porque de lá de dentro vinha ordem para matar policial, vinha ordem para matar juiz, vinha ordem para matar o cidadão e incutir terror, inclusive nas comunidades mais pobres. Tenho certeza, presidente, que com você lá na cadeira, o discurso e a prática vão voltar a ser o que eram antes desse governo leniente com a criminalidade. Com certeza vamos trabalhar muito para libertar as pessoas que moram nessas comunidades mais pobres, desses marginais que impõem um verdadeiro governo paralelo e o terror à vida dessas pessoas. Então o ponto é mudar a Constituição para a gente ou acabar ou reduzir ou aumentar bastante o período de cumprimento de pena para que tenha direito a algum benefício como progressão de regime. E a outra coisa que eu acho muito importante, que mais uma vez existe projeto no Congresso Nacional, que o novo governo do Brasil vai apoiar, é desfazer o que fez Dilma Rousseff. Foi nesse governo que eles, com a sua política de desencarceramento, eles mudaram o período mínimo para início de cumprimento da pena em regime fechado. Traduzindo, antes do governo Dilma, uma pessoa que fosse condenada a 4 anos de prisão ou mais começava a cumprir a sua pena em regime fechado. O que o PT fez? Passou isso para 8. Então, a partir de um governo do PT, quem fosse condenado a 8 anos de prisão é que começaria a cumprir o seu regime, a sua prisão em regime fechado.
E aí diversos crimes que são graves hoje, como milícia, os milicianos começaram a ser condenados a 4, 5, 6 anos de prisão, portanto, nem ficando preso. Já inicialmente começando a cumprir as suas penas em regime semiaberto ou até aberto muitas vezes. Então a gente tem que mudar a legislação, os nossos pré-candidatos aqui a deputado federal e ao Senado, precisamos do apoio no Congresso Nacional para voltar a fazer com que a condenação a partir dos 4 anos de prisão já inicie em regime fechado. Isso, sem dúvida alguma, vai tirar de circulação muito bandido perigoso, incluindo, né, o próximo item, que são os ladrões de celular.